Olá, esse daqui é o segundo de uma série de 4 vídeos sobre otimização irrestrita, e nesse segundo vídeo eu quero falar um pouco com vocês sobre condições de máximo de segunda ordem. Antes de começar, vamos recordar muito rapidamente, tá, os resultados finais do primeiro vídeo, né, sobre condições sobre otimização irrestrita, que tratava das condições de máximo e de mínimo de primeira ordem. E nesse vídeo nós vimos que tanto as condições de ponto máximo de primeira ordem quanto as condições de ponto mínimo de primeira ordem demandavam que no ponto de máximo ou de mínimo o gradiente da nossa função tivesse todos os seus componentes iguais a zero. Tá? Esse slide, né, esse quadro que eu estou mostrando para vocês agora é o quadro referente, né, à condição de ponto de máximo. Né? Nós chegamos à conclusão que o gradiente da nossa função tinha que ser igual a zero. Mas também nesse outro quadro, né, no qual nós exploramos as condições de ponto de mínimo, nós também chegamos à conclusão que o gradiente da nossa função tem que ser igual a zero. Isso quer dizer que tanto do ponto de vista do gradiente da função, um ponto de máximo e um ponto de mínimo têm a mesma característica, né, o gradiente igual a zero. Para a gente determinar então se o ponto é de máximo ou de mínimo, a gente vai ter que olhar para uma condição de segunda ordem. E essa condição de segunda ordem é provida por um polinômio de Taylor de segundo grau. Portanto, vamos assumir que as condições de máximo e de mínimo de primeira ordem tenham sido atendidas, né? Ou seja, vamos assumir que, né, isso aqui seja verdadeiro, né? O gradiente de f de x seja igual a zero. E eu quero testar se eu estou em um ponto de máximo ou em um ponto de mínimo, ou eventualmente se eu não estou em nenhum desses pontos, né? E para fazer isso, vamos olhar, né, para a condição, para a expansão da série de Taylor, tá? Exatamente nessas trajetórias, né, em que eu estou fazendo, eu estou acrescentando, né, ao meu vetor x estrela, que eu já sei que é um candidato a extremo, estou acrescentando alfa vezes um uzinho, tá? E vou tentar agora estimar, tá, o valor da função f de x estrela mais alfa uzinho. Então, se eu usar uma expansão de Taylor, né, de segunda ordem, o que vai ter? Bom, isso daqui vai ser f de x estrela mais o gradiente de f calculado em x estrela, produto escalar disso vezes alfa u deixa eu colocar aqui o x estrela, u, até aqui eu tenho a expansão de Taylor, o polinômio de Taylor, né, de primeiro grau. Vamos passar para o polinômio de Taylor de segundo grau, que vai ser mais meio do vetor alfa u transposto vezes o hessiano, né, calculado, hessiano de f calculado em x estrela, vezes alfa Bom, o que acontece?
Da condição de primeira ordem, a gente sabe que esse termo aqui ele vai ser igual a zero, né? Por quê? Porque o vetor gradiente é um vetor que contém só elementos iguais a zero. Então esse termo aqui vai ser igual a zero. Então esse daqui vai ser simplesmente f de x estrela bem, o que acontece é que esse alfa aqui é um escalar, eu posso tirar para fora de todo esse produto aqui, vai ficar com alfa mais. Então eu posso simplificar, não aparecendo esse alfa aqui dentro, ele vai multiplicar por alfa duas vezes. Isso aqui eu posso tirar o alfa, e esse alfa, multiplicar, levar ao quadrado e deixar fora do restante da expressão, né? Agora sim, vezes o zinho transposto, vezes o hessiano de f calculado em x estrela vezes o zinho. Bom, então tudo vai depender, né, do comportamento desse termo aqui, né? Então o que a gente pode pensar algumas alternativas, né? Se para todo vetor U eu tiver o resultado de U transposto vezes o hessiano calculado em x estrela vezes o vetor U. Se esse produto aqui for para todo vetor U, qualquer que seja U, né? Qualquer que seja a direção que eu escolha naquele gráfico lá em cima, se isso daqui for maior do que zero, significa o quê? Bom, que quando eu coloco curvatura na minha aproximação, né, a minha função ela tem essa cara aqui, é ela vai ficar maior quando eu me afasto de alfa igual a zero, né? Isso quer dizer, portanto, que o x estrela vai ser um ponto de mínimo. Se para todo vetor U, por outro lado, né? U produto entre U transposto, o hessiano calculado em x estrela, e U for menor do que zero, então, né, eu estou dizendo que quando eu me afasto um pouquinho de x estrela, coloco um alfa U um pouquinho, um pouquinho diferente de zero, né, e eu vou ter uma função que vai ser f de x estrela mais um número negativo e, portanto, um valor menor do que f de x estrela.
Então isso aqui é porque eu vou estar, nesse caso, em um ponto de máximo. Então x estrela vai ser, nesse caso, um ponto de máximo. E eu posso ter o caso, né, que para alguns vetores Não, vamos pegar um terceiro caso, tá? Se para todo vetor o, o transposto vezes o hessiano de x estrela vezes u for igual a zero, nesse caso não dá para então, para determinar, nesse caso, para determinar se x estrela é um ponto de máximo ou de mínimo, para determinar se x estrela é ponto de máximo ou mínimo, é preciso expandir f de x vou mudar um pouquinho, tá? Preciso usar um polinômio de Taylor de terceiro grau e verificar, né, qual que vai ser, né, o sinal do componente, né, de potência 3 desse polinômio. A gente usualmente não faz isso, tá? Mas enfim, se eu tiver então se eu tiver uma situação que eu tenho um hessiano que seja tal que eu saiba que para qualquer uzinho que eu pegue, para qualquer vetor que eu pegue de fato, né, pré-multiplicando e pós-multiplicando esse hessiano por esse vetor, eu sempre vou por esse vetor eu vou sempre obter um valor igual a zero. Nesse caso eu não consigo determinar se x é máximo ou mínimo, tá? Eu vou invadir um pouquinho aqui o quadro que eu havia delimitado para essa parte da aula, né? Só para não ficar muito separado, que eu quero continuar com o mesmo assunto. Pode acontecer também que para alguns vetores vamos chamar eles de o A. De fato, basta acontecer isso para dois vetores, né? Pode acontecer que para um vetor o A, tá, eu tenha
Vamos colocar aqui, vamos dizer o seguinte, pode acontecer para dois vetores, né? Para ao menos dois vetores ao menos dois vetores vamos chamar eles de o A e o B, o A e o B, eu tiver o seguinte, né? Quando eu calculo, né, o A transposto, o A transposto vezes o hessiano, calculado em x estrela, vezes o A vamos imaginar que quando eu calculo isso no vetor o A, eu obtenho um valor maior do que zero. E quando eu calculo a mesma expressão, só que com o vetor UB, né? Então se eu pego UB transposto esse meu Bzinho aqui ficou feio, né? UB um pouquinho melhor transposto, multiplico pelo hessiano vou refazer tudo já que o B agora está mais nítido que é o B aqui, né? Transposto, multiplico pelo hessiano calculado em x estrela multiplico de novo por UB se esse valor aqui for menor do que zero, então nesse caso aqui x estrela não vai ser um ponto de máximo nem de mínimo, tá? E ele é chamado de ponto de Cella, tá? Ponto de Cella. Basicamente, a ideia do ponto de Cella é um ponto no qual, em algumas direções, a minha função tem, a primeira derivada da minha função é zero, mas em algumas direções a minha função se comporta como se fosse crescente, como se eu tivesse um ponto de máximo, em outras direções como se eu tivesse um ponto de mínimo, né? A ideia é que realmente isso aqui pode parecer com alguma coisa, se vocês imaginarem a figura de uma cela. Eu vou tentar desenhar aqui, se eu for feliz, tá? Então, a gente que está aqui seja uma cela. A cela que a gente põe no cavalo, né? Uma coisa que muita gente não vê ainda, não vê mais hoje em dia, né? Mas uma figura mais ou menos com essa cara aqui, tá?
tridimensional, né? Então, se eu cortar, tá, essa célula, né, em um plano, tá, perpendicular a essa linha reta que eu tracejei, eu vou obter uma curva com esse formato aqui. Essa curva aqui, ela vai ter um ponto de máximo mais ou menos nesse ponto aqui, tá? Mas por esse ponto, tá, também passa uma curva, tá, que eu obtenho quando eu corto, né, essa minha célula por um plano vertical, é essa linha reta que eu acabei de desenhar agora, né? Nesse caso eu vou ter uma curva com esse formato aqui, né? E nesse ponto aqui, essa curva aqui é mínima, né? Então, se eu olhar numa direção, parece que eu tenho um ponto de máximo, em outra direção parece que eu tenho um ponto de mínimo, né? É isso que está acontecendo aqui, né? Olhando na direção do vetor A, parece que eu tenho um ponto de mínimo. Olhando na direção do ponto B, parece que eu tenho um ponto de máximo, né? De fato, nesse caso aqui, o que eu tenho é um chamado ponto de seta. Então agora falta a gente ver, né, como que a gente testa, tá, essas duas condições aqui que garantem que eu tenho um ponto de máximo e um ponto de mínimo, que a gente chama de condições suficientes, né, para um ponto de mínimo ou de máximo, tá? Então vamos preparar um outro quadro para acabou o nosso espaço aqui, né, para falar do teste dessas condições. Mas antes de falar dessas condições especificamente, eu gostaria apenas de definir uma terminologia que está já colocada aqui no quadro, né? Então imagine que eu tenho uma matriz quadrada A, né? Ela tem n colunas e n linhas, tá? E se eu premultiplicar essa matriz por um vetor com n componentes, né? E pós-multiplicar essa matriz por um vetor por 4 componentes, né? O que eu vou ter, né? Então se eu tiver esse produto que eu acabei de desenhar aqui, né? Vamos reescrevê-lo, tá? V transposto vezes A vezes V. Esse produto aqui, ele é igual, né? Se eu expandir esse produto, né? O que ele vai ser? Ele de fato vai ser a soma de I igual a 1 até N. Aliás, eu vou até tentar colocar isso de uma forma mais aberta. Isso aqui vai ser igual ao que? A V1 ao quadrado vezes, vou colocar de outra maneira, A11 V1 ao quadrado mais A12 V1 V2 mais 3 pontinhos, né? A forma geral é A IJ VI VJ, né? Mais 3 pontinhos, e o último termo dessa soma aqui é A N VN ao quadrado. É essa somatória de que eu estou falando. Bom, isso daqui a gente chama de uma forma quadrática, né? Por quê? Porque, de fato, se eu considerar os termos V1, V2, VI, assim por diante, né, como variáveis, eu tenho uma expressão, um polinômio de segundo grau dessas variáveis, né, apenas com os termos quadráticos, né, os termos em que eu tenho sempre uma variável multiplicada por outra, né, ainda que seja ela multiplicada por ela mesma. Tá? Isso aqui a gente chama de uma forma quadrática, né, e a gente sabe que isso daqui, que por exemplo, quando eu estou numa expansão de Taylor, num polinômio de Taylor de segundo grau, né, o termo em segundo grau de fato vai ser vai ter a cara de uma forma quadrática. Tá? Bom, isso aqui é uma forma quadrática. E a gente é possível, né, dizer o seguinte: olha, algumas vezes eu posso garantir que esse somatório aqui ele é sempre maior do que zero. Às vezes ele pode ser sempre menor do que zero. Né? Então, se eu puder garantir alguma propriedade nesse sentido, eu posso, olhando essas propriedades, a gente pode definir algumas possíveis formas quadráticas, tá? E de fato a gente atribui essa definição à nossa matriz A. Tá? Então, se essa matriz A for tal que esse somatório aqui seja sempre positivo,
a gente diz que a matriz A é definida positiva, ou se vocês quiserem que essa forma quadrática, né, expressa do jeito que vocês quiserem, é definida positiva. Seria esse primeiro caso, né? Se esse somatório aqui for sempre não negativo, ou seja, sempre maior ou igual a zero, a gente diz que essa forma quadrática é semidefinida positiva. Se esse somatório aqui for sempre menor do que zero, a gente diz que essa forma quadrática é definida negativa. E se esse somatório aqui for sempre menor ou igual a zero, a gente vai dizer que essa forma quadrática é semidefinida negativa, né? A gente fala ou da forma quadrática ou da matriz, né, que de fato tem os coeficientes dessa forma quadrática. Então, se a gente quiser traduzir as nossas condições de máximo e de mínimo, né, de segunda ordem, tá, em termos de especificação, de classificação do nosso hessiano, a gente pode usar agora essa terminologia aqui, né? Então, a gente pode pensar aqui as nossas condições de máximo e de mínimo da seguinte maneira. Vamos pensar primeiro se eu pensar nas condições de máximo, né? De fato, a gente está olhando para as condições de segunda ordem, né? Então, deixa eu só apenas colocar aqui condições de segunda ordem. Então, vamos pensar. Vamos pensar, eu posso ter uma condição de máximo suficiente, ou seja, que garanta, né, em segunda ordem que eu tenho um ponto de máximo, desde que a condição de primeira ordem seja atendida. A gente vai chamar isso aqui de condição suficiente. Novamente, suficiente desde que a condição de primeira ordem seja atendida, né? Qual que era a condição suficiente? Era suficiente se eu tivesse, tá? O nosso vetor U transposto para qualquer vetor U, né? Eu tivesse essa condição, que U transposto vezes A vezes U fosse menor do que zero, para qualquer U aqui, né? Eu vou até inverter, tá? Peço desculpas, vou reescrever essa expressão da seguinte maneira, né? Qualquer U, para qualquer U, para qualquer U, U transposto vezes A vezes U de novo, U transposto vezes A vezes U é menor do que zero. Vezes A. Eu falei vezes A, de fato aqui tem que ser a nossa matriz, nosso hessiano, né? Então é vezes H, né? Só para deixar claro que é a matriz hessiano que eu estou olhando aqui, né? Vezes H vezes U é menor do que zero. Então, se para qualquer U valer isso aqui, eu tenho a certeza, né, de que o ponto X, né, deixa eu colocar de novo aqui só para deixar mais claro, é H calculado no ponto candidato a ser o ótimo, né, o ponto no qual a condição de primeira ordem é atendida, tá? Só para deixar mais claro. Então, o transposto vezes H de x estrela vezes U é menor do que zero. Essa é a nossa condição suficiente, né, para a gente ter um ponto de máximo, novamente, sempre enfatizando, desde que a condição de primeira ordem tenha sido atendida, tá? Isso aqui equivale a dizer, né?
Isso aqui equivale a dizer que o nosso esse-ano, calculado em x estrela, ele tem que ser definido negativo. Definido eu só vou corrigir, aqui eu coloquei x estrela sem destacar em laranja, com a nossa convenção todo vetor está em laranja, então eu vou trocar aqui a cor. E aí está, né? Então a nossa condição suficiente. Então se eu achar um ponto, né, do nosso no domínio da função f, né, na qual tá, o vetor gradiente, no qual o vetor gradiente é igual a zero, né, e a matriz do Hessiano, né, é definida negativa. Nesse caso aqui, eu sei que eu tenho o que eu vou chamar de um ponto de máximo. Eu vou qualificar um pouquinho mais para frente, que isso aqui vai ser o chamado ponto de máximo local, mas esse é o teste que a gente está fazendo no momento, né? É um ponto que, se eu me afastar um pouquinho desse ponto, em qualquer direção, tá, eu vou ficar com o valor da minha função vai cair. Tá? A gente vai chamar isso aqui de um ponto de máximo local. Tá? Agora vamos olhar, tá, a condição que é necessária, né? E que eu vou colocar uma segunda condição aqui, que se ela não for atendida, eu tenho certeza que eu não tenho um ponto de máximo. Então isso aqui eu vou chamar condição necessária de segunda ordem para o máximo, tá? Aqui eu vou só qualificar um pouquinho, né? Essa condição é condição de máximo suficiente, né? Então vamos escrever aqui em cima condições de segunda ordem para máximo, né? Para o ponto máximo. Eu estou testando, tá? Se eu estou em um ponto máximo. Depois a gente faz as condições de segunda ordem para um ponto mínimo também, tá? Então, condição de segunda ordem para o máximo. X estrela ser um ponto de máximo. Um ponto de máximo. Então é suficiente que meu esse-ano seja definido negativo, tá? Mas é necessário, tá? Que bom, é necessário que quando eu estimo, né, o valor da minha função f, né, na vizinhança de x estrela usando um polinômio de Taylor de segunda ordem, esse valor estimado seja sempre não superior ao valor no ponto f. Né? Isso quer dizer que para qualquer u, para qualquer vetor unitário que eu escolha, eu tenha a seguinte propriedade. Né? A forma quadrática, né, que eu obtenho usando o vetor u, né, e a matriz hessiano, tá? Então, u transposto vezes o meu hessiano calculado em x estrela vezes u, nunca seja superior a zero, né? Ou seja, o transposto calculado vezes o meu hessiano vezes u tem que ser sempre menor ou igual a zero. Né? Isso equivale, né, na nossa terminologia, a dizer que o meu hessiano, calculado em x estrela, no ponto em que eu já sei que o vetor gradiente é igual a zero, seja semidefinido negativo. É semidefinido negativo. Tá?
Então essas são as condições de máximo, né? Então se eu achar um ponto, né, no meu espaço, no domínio da minha função f, né, no qual o gradiente dessa função é igual a zero, né, e no qual o vetor hessiano é definido negativo, eu tenho certeza que esse é um ponto de máximo. Qualificando, eu já vou qualificar, vai ser um ponto de máximo que a gente chama de máximo local, né? Bom, se eu achar, tá, um vetor, um ponto no domínio da minha função, né, em que, tá, o gradiente da minha função nesse ponto é igual a zero, né, e, tá, o meu vetor hessiano é semidefinido negativo, esse ponto pode ou não ser um ponto de máximo. Se eu quiser testar se ele é um ponto de máximo, eu tenho que aproximá-lo agora de uma série de Taylor de terceira ordem, né? Daí ver o sinal dessa série. Tá? Se o ponto ainda, daí se o sinal, né, quando eu faço a expansão de Taylor em terceira ordem der negativo, eu tenho um ponto de máximo, né? E eu preciso ir avançando ordem a ordem. Usualmente a gente só faz o teste até segunda ordem e a maioria dos casos, né, ele já resolve, tá? Mas eu posso ter uma situação como essa, né? Eu posso ainda ter uma indefinição quando eu olho apenas para esse ano, né? E o que eu posso ter de definido aqui? Se eu achar um ponto, vamos supor, eu estou lá com x estrela de novo, é um ponto no qual o gradiente da minha função f é sempre igual a zero, tá? E o meu hessiano não é sequer semidefinido negativo, né? Ou seja, ele pode ser semidefinido positivo ou pode não ser definido, né? Ou seja, o sinal da forma quadrática pode variar conforme o u que eu escolha. Tá? Nesse caso aqui, esse ponto não é um ponto de máximo. Tá? Então a condição necessária, tá, é uma condição que a gente usa para excluir a possibilidade do nosso ponto ser um ponto de máximo. Se ela não for atendida, eu tenho certeza que esse ponto não é um ponto de máximo. E a condição suficiente é uma condição que a gente usa para garantir que eu estou em um ponto de máximo. Se ela for atendida, eu estou em um ponto de máximo, é claro, provido que a condição de primeira ordem seja atendida também. Tá? Então vamos olhar agora as condições de segunda ordem para um mínimo, né? Condições de mínimo de segunda ordem. Tá? Condições de segunda ordem para que o nosso vetor x estrela seja um ponto de mínimo. Então eu tenho uma condição suficiente, é a seguinte. Bem, nós acabamos de ver, né, se, tá, para qualquer vetor u a fórmula quadrática U transposto vezes H calculado em x estrela vezes U, H calculado em x estrela vezes U. Se essa forma quadrática for definida positiva, se isso daqui for maior que zero, tá? Eu tenho certeza que eu estou num ponto de mínimo, né? Claro, novamente, né, provido, né, que as condições necessárias de primeira ordem, ou seja, que o vetor gradiente seja igual a zero, tá? Isso aqui garante que eu esteja num ponto de mínimo, né? Então testei no ponto x estrela, o meu vetor gradiente tem todos os componentes iguais a zero, né? E faço o teste do meu hessiano, eu percebo que meu hessiano ele gera uma forma quadrática
sempre definida positiva, ou seja, UT vezes H, H de x vezes U é sempre maior do que zero, independentemente do valor de U, tá? Então, nesse caso aqui, eu digo que eu tenho certeza que eu estou em um ponto de mínimo, né? Isso daqui equivale a dizer que H, que é o nosso vetor hessiano, é definido negativo. Se eu testar que meu vetor hessiano, se eu concluir que meu vetor hessiano é definido negativo, tá? Eu garanti que eu estou, né, em um ponto de mínimo, desde que nesse ponto também, é claro, o vetor gradiente tenha todos os seus componentes iguais a zero. E a condição necessária, né, a condição sem a qual eu tenho certeza que eu não estou em um ponto de mínimo. Bom, a condição necessária é que, quando eu faço a estimativa do valor da minha função f de x de um x próximo a x estrela, usando, né, um polinômio de Taylor de segundo grau calculado a partir de x estrela, que essa estimativa ela sempre seja não superior a f de x estrela. E a gente viu que isso aqui acontece quando, para qualquer u, a fórmula quadrática u transposto vezes h calculado em x estrela vezes u seja sempre maior ou igual a zero. Mas isso equivale a dizer o quê? Que o nosso vetor hessiano, h, calculado em x estrela, é semidefinido negativo. Faltou um E, né? Ok? Então, então agora a gente está caracterizando, né, nossas condições de segunda ordem, né, de acordo com as propriedades do nosso hessiano, do nosso vetor hessiano, tá? E o que acontece é que existem algumas formas de eu testar, tá, se o vetor hessiano é definido negativo, positivo, semidefinido negativo ou semidefinido positivo. Para falar desses testes, né, vamos introduzir mais um conceito, que é o conceito de menor principal líder, tá? De uma matriz. Eu vou dizer que o menor principal líder de ordem k, tá? K é um número inteiro, menor do que a dimensão de uma matriz, que eu vou assumir que seja quadrada, ela precisa ser quadrada, tá? Então, o menor principal líder de ordem k de uma matriz quadrada n por n, em que k vai ser o número inteiro menor ou igual a n, tá? Vai ser o determinante de uma matriz que eu estou chamando de AK, que é a matriz que eu obtenho quando eu mantenho da matriz A apenas as primeiras K colunas e as primeiras K linhas. Tá? Então, por exemplo, né, o menor principal de ordem 1, né, da matriz A, se essa daqui é a minha matriz A, né, A11, A12, até A1N, A21, A22, até A2N e assim por diante, tá? O menor principal de ordem A de ordem 1 da matriz A, que a gente vai notar, né, pelo símbolo de determinante de uma matriz que eu estou chamando de A subscrito 1, tá? Essa notação ela é comum, embora não seja padrão, tá? Algumas pessoas adotam essa notação. Quando eu pego a letra que representa uma matriz e ponho um subscrito nela 1, tá? Muitas vezes eu estou querendo representar o menor líder principal dessa matriz de ordem 1. Né? Isso aqui pode gerar alguma confusão, porque por vezes quando eu pego uma matriz e ponho um subscrito 1, eu estou querendo representar a primeira linha dessa matriz. Tá? Correndo o risco, né, de gerar essa confusão, eu vou adotar essa notação, tá? E tentar
em situações em que houver ambiguidade, tentar dizer se eu estou me referindo ao menor principal líder de ordem 1 ou à primeira linha da matriz. Tá? Bem, enfim, então o menor principal líder de ordem 1 dessa matriz A aqui vai ser simplesmente, né, o determinante da matriz que eu obtenho quando eu mantenho apenas a primeira linha e a primeira coluna da matriz A, tá? Que é apenas composto apenas de um elemento, né? O elemento A1. Tá? Então, o menor principal líder da matriz de ordem 1 da matriz A é simplesmente o determinante de uma matriz composta apenas pelo elemento A1, né? E esse determinante, vocês sabem, né, é igual a A1. Né? O menor principal líder de ordem 2 dessa matriz, né, vai ser o determinante, né, da matriz agora composta pelos elementos que estão até a segunda linha e até a segunda coluna da matriz A, por esses elementos aqui. Né? Então, eu vou ter os elementos que contêm, né? Eu vou ter a matriz composta pelos elementos A1, A12, A21, A22. Então, vai ser o determinante da seguinte matriz: A11, A12, A21, A22, né? E assim por diante, né? De uma maneira geral, o menor principal e de ordem K dessa matriz aqui vai ser igual o determinante, né, da matriz composta, né, dos elementos até a késima coluna e até a késima linha. Né? Então vão ser, quais são esses elementos? Bom, eu vou ter A11, A12 e assim por diante até A1K. Né? Vou ter A21, A22 e assim por diante até A2K. E assim por diante. Até que na última linha eu vou ter os componentes AK1, AK2 até AKK. Esse aqui vai ser o determinante disso aqui. O maior, né, menor principal líder, né, maior em termos do tamanho da matriz, né, da matriz A é o determinante da própria matriz A. Né? Então, o menor principal líder de ordem N da matriz A, vou colocar aqui, vai ser igual ao determinante da própria matriz A. Bom, ocorre, né, que quando eu tenho matrizes simétricas, existe então uma relação muito específica, né, entre o comportamento desses menores principais líderes e a forma quadrática definida por essa matriz simétrica. E essa relação pode ser estabelecida na forma do seguinte teorema, que eu vou enunciar aqui, mas não vou demonstrar, tá? Pedir para que vocês acreditem que ele seja verdadeiro. Tá? E o teorema diz o seguinte: uma matriz quadrada e simétrica vou chamar essa matriz de A, né? É, primeiro, definida positiva, C e somente C,
todos seus menores principais líderes forem positivos. Eu vou dizer que ela é isso. Que eu quero dizer então, né? Se todos os menores principais líderes da nossa matriz A forem maiores do que zero, a forma quadrática definida por essa matriz A vai ser sempre positiva, desde que ela seja aplicada, é claro, a um vetor não nulo, né? Eu vou dizer que se a minha matriz A for, a minha matriz A vai ser, esse teorema também afirma, né, que a minha matriz A vai ser semidefinida positiva se e somente se todos seus menores principais forem não negativos. Aqui então eu admito a possibilidade do menor principal ser zero, tá? Então se eu checar minha matriz A e perceber que todos os menores principais são maiores ou iguais a zero, eu sei que a forma quadrática definida pela nossa matriz A, tá? Ela é semidefinida positiva. Isso quer dizer, ela vai sempre gerar valores maiores ou iguais a zero, tá? Se ao contrário, né, se a nossa matriz A tiver todos os menores principais maiores do que zero, isso quer dizer positivos, né, a nossa matriz A vai ser definida positiva, isso quer dizer a forma quadrática gerada pela matriz A, desde que composta com um vetor não nulo, vai gerar sempre valores maiores do que zero. Tá? Bom, a nossa matriz A vai ser definida negativa, se para qualquer I igual a 1 até N, né? O menor principal aliás, a gente já tinha definido uma notação, né? O menor principal de ordem I, que a gente notou como o determinante da matriz AI, né? Essa matriz AI é aquela matriz que eu obtenho ficando apenas com as primeiras I linhas e I colunas da matriz A, tá? Ele tiver o mesmo sinal, tá? Se para qualquer I, tá? Esse menor principal tiver o mesmo sinal, que menos 1 elevado a I. Isso quer dizer o seguinte, né? Para a minha matriz A ser definida negativa,
o primeiro menor principal tem que ser negativo, menos 1 elevado a 1 é menos 1, né? Primeiro menor principal tem que ser negativo, o segundo tem que ter o sinal de menos 1 elevado ao quadrado, que é 1, portanto sinal positivo, segundo menor principal tem que ser positivo, o terceiro tem que ser negativo, o quarto positivo e assim por diante. Então, para minha matriz A ser definida negativa, os menores principais líderes, tá? Eles têm que ter os seus sinais alternados, né? Começando com negativo, positivo e assim por diante. Deixa eu aproveitar, esqueci de colocar, né, na definição da matriz semidefinida positiva, eu falei menores principais, mas não qualifiquei que eles têm que ser líderes, né? Então só corrigir aqui a nossa nota de aula. Então aqui, nesse caso aqui, menores principais líderes, né? Forem não negativos. E eu vou dizer que ela é semidefinida negativa. Bom, você já deve estar adivinhando aqui qual que é a condição, né? Se para qualquer i pertencente ao conjunto 1 até n, né? O menor principal i for igual a zero, ou o menor principal i tiver o mesmo sinal continuar aqui embaixo, vai ficar meio apertadinho, mas cabe, né? Que menos 1 elevado a i. Pronto, né? Agora então nós colocamos, né, os testes para definir, tá, se uma forma quadrática é definida positiva, semidefinida positiva, definida negativa ou semidefinida negativa. Tá? Se a nossa matriz não tiver nenhuma das características que foram especificadas aqui, essa forma ela vai gerar uma forma quadrática indefinida. Isso quer dizer, pode assumir valores positivos ou negativos. Né? O que acontece? Nós vimos que o teste, né, para a gente verificar, ou vamos colocar aqui a nossa condição de máximo e de mínimo de segunda ordem, depende, né, da definição de se o nosso essiano, se o essiano da nossa função é definido positivo ou negativo. Né? E o que acontece? O essiano, que é a matriz formada pelas derivadas parciais, derivadas segundas, né, de uma função qualquer, o essiano sempre é uma matriz simétrica. Né? Isso por quê? Porque a gente sabe do teorema de Young, né, que a derivada de f, a derivada segunda de f em relação a x e depois em relação a y é igual à derivada segunda de f em relação a y e depois em relação a x. Né? Então a derivada de f em relação a x1 e depois em relação a x2 é a mesma coisa que quando eu derivo f, colocando de outra maneira, quando eu derivo f em relação a x1 e derivo essa derivada em relação a x2, eu obtenho o mesmo resultado que eu obteria se eu derivasse f em relação primeiramente a x2 e depois em relação a x1. Né? Isso gera um essiano totalmente sendo uma matriz simétrica. Então a gente pode usar esse teorema, né, para testar, né, se o nosso essiano é definido positivo ou negativo, tá? E para testar, portanto, né, se um ponto no qual eu percebi que a condição de máximo e de mínimo de primeira ordem, qual seja que o gradiente da nossa função
é igual a zero. Eu posso agora olhar o esse ano, ver se ele é definido positivo ou negativo, para ver, né, se esse ponto é um ponto respectivamente de mínimo ou de máximo, né? Tá? Então, vamos fazer alguns exemplos ilustrando isso. E o nosso primeiro exemplo, né, pede para a gente encontrar os extremos dessa função aqui, 2x1 ao quadrado, mais x1, x2, mais 4x2, mais x1, x3, mais x3 ao cubo, mais 2. Né? E como que a gente vai procurar, vai encontrar esses extremos? Bom, a gente tem que fazer um processo de busca. Né? Primeira coisa, nós vamos achar todos os pontos que atendem às condições de primeira ordem, de máximo e de mínimo, quais sejam que todas as derivadas sejam iguais a zero. Daí eu encontro que os candidatos, né, a pontos extremos. Tá? Então, nosso primeiro passo aqui é determinar quais são os pontos que atendem à nossa condição de primeira ordem. Que é que o gradiente de f seja igual a um vetor com todos os componentes iguais a zero. Okay? Bom, a gente vai então achar esses pontos, tá? É o primeiro passo que a gente vai fazer. Quando eu encontro esses pontos, eu tenho candidatos a máximos ou mínimos, né? Para testar se eles são máximos ou mínimos, eu vejo se eles atendem à nossa condição suficiente de segunda ordem, né? Se eles atenderem, tá? Se eu determinar que nesses pontos, tá? Nenhum desses pontos o esse-ano é definido negativo, eu sei que eu tenho um ponto de máximo, né? Se um desses pontos o esse-ano é definido positivo, eu sei que eu tenho um ponto de mínimo. Tá? Então, vamos seguir esse processo. Tá? Então, vamos primeiro determinar, né, quais são os pontos que atendem a condições de primeira ordem. Tá? Dizer que o gradiente de f é igual a zero equivale a dizer que a derivada parcial de f em relação a x1 é igual a zero, que a derivada parcial de f em relação a x2 é igual a zero, e que a derivada parcial de f em relação a x3 também é igual a zero. Né? Então vamos encontrar essas derivadas parciais para a gente poder encontrar os nossos pontos críticos, né? Ou seja, os nossos pontos que são candidatos a máximo ou mínimo. Então, para derivar a função f em relação a x1, como a função f é a soma de diversos termos, eu só preciso olhar para os termos em que x1 aparece e derivar esses termos. Né? Então, x1 aparece no primeiro termo, 2x1, a derivada do primeiro termo que é 2x1 ao quadrado, a derivada de 2x1 ao quadrado em relação a x1 é 4x1. O x1 aparece no segundo termo, que é x1 vezes x2, a derivada parcial de x1 vezes x2 em relação a x2 é simplesmente, em relação a x1, perdão, né, é simplesmente x1, tá? E o x1 aparece nesse quarto termo aqui, que é x1 vezes x3, a derivada parcial de x1 vezes x3 em relação a x1 é x3, né? Então, essa aqui é a derivada parcial de f em relação a x1 e a condição de primeira ordem requer que essa derivada aqui seja igual a zero. Vamos derivar agora, fazer a derivada parcial de f em relação a x2. Novamente, eu vou procurar, né, os termos da nossa função f nos quais x2 aparece. Ele aparece no primeiro termo e no terceiro termo apenas. Né? O primeiro termo x1 vezes x2, quando eu derivo em relação a x2, eu obtenho uma derivada parcial de f desse primeiro termo em relação a x2 é igual a simplesmente x1. E a derivada parcial de f de 4x2 ao quadrado em relação a x2 é igual a 8x2. Isso aqui é a derivada parcial de f em relação a x2. A condição de extremo de primeira ordem requer que essa derivada seja igual a zero. Bom, e finalmente vamos calcular a derivada parcial de f em relação a x3. Os termos, né, nos quais x3 aparece são o antepenúltimo e o primeiro termo da função f. Tá? Então, esse é o primeiro termo no qual x3 aparece, x1 vezes x3. A derivada de x1 vezes x3 em relação a x3
é simplesmente x1. E a derivada desse termo x3 ao quadrado em relação a x3 é 2x3. Essa é a derivada parcial de f em relação a x3. A condição de extremo de primeira ordem requer que essa derivada seja igual a zero. Tem um errinho aqui, né? Aqui é x2, aqui é esse segundo componente na primeira linha aqui é x2, tá? E não x1 como estava aparecendo. Esse aqui é um 2. Ok. Então, para resolver esse sistema, né, que tem 3 equações e 3 incógnitas, né, a gente pode ver que esse sistema é um sistema linear. Então, eu posso tentar resolvê-lo simplesmente fazendo uma combinação linear das 3 equações. Tá? O que eu vou fazer é o seguinte: eu vou multiplicar, tá, a primeira equação por 8, dos dois lados, é claro. Eu vou multiplicar a segunda equação por menos 1. E vou multiplicar a terceira equação por menos 4. Então eu vou obter o que? Na primeira equação multiplicada por 8, vou ficar com 32x1 mais 8x2 mais 8x3 igual a zero. A segunda equação eu só vou multiplicar por menos 1, né? Eu vou ficar aqui com menos x1 menos 8x2 igual a zero. E a terceira equação eu vou multiplicar por menos 4, então eu vou ficar com menos 4x1 menos 4x1 menos 4 vezes 2, menos 8x3. Menos 8x3 igual a zero. Né? Agora, se eu somar essas três equações, né? Então, vou somar essas três equações, eu vou conseguir ficar com uma equação na qual eu vou eliminar, tá, duas incógnitas. Né? Porque os termos com x e 1 somando vão ser 32x1 menos 1x1 menos 4x1, que vai dar 27x1. 27x1. Aqui eu vou ter 8 menos 8x2, então eu vou ter mais 0x2. E aqui 8 menos 8x3 mais 0x3 também, né? Então eu posso concluir desse daqui que x1 é igual a zero, né? Portanto x1 vai ser igual a zero. Igual a zero. Substitui na segunda equação, a gente chega ao resultado que menos 8x2 é igual a zero, quer dizer que x2 também vai ser igual a zero. Substitui na terceira equação, menos 4x1 é igual a zero, portanto, menos 8x3 vai ser igual a zero, portanto, x3 também tem que ser igual a zero. E esse é o único ponto crítico que a gente achou, né, de fato. Essa função aqui, essa função f de x,
ela tem apenas um ponto crítico, apenas um ponto que atende à nossa condição de primeira ordem. Tá? Então vamos testar, né, qual que é o valor do... Vamos ver se o nosso esse ano ele é definido positivo ou negativo nesse ponto. Né? Então vamos olhar a nossa condição de segunda ordem. Tá? Então vamos olhar a cara do nosso esse ano. Bom, nosso esse ano é a matriz formada pelas derivadas segundas, né? Tá, então nosso esse ano H, uma vez eu vou fazer isso aqui, tá? É a matriz formada pelos termos de f, derivada de f em relação a x1, derivada segunda de f, a derivada segunda de f em relação a x1 e depois em relação a x2, primeiro tema do nosso esse ano, eu vou escrever ele também mais para baixo, aqui, esse negocinho aqui, eu já ponho o Dzinho lá, só pra, o H só para deixar mais organizado no quadro, eu vou primeiro explicitar o esse ano, depois ponho o H igual a ele, tá? Então, os termos do primeiro, o termo da primeira linha, né? Primeira coluna do nosso esse ano é a derivada segunda de f em relação a x1. Primeira linha, segunda coluna, derivada segunda de f em relação a x1 e em relação a x2. Né? E assim por diante. Né? Tá, aliás, aqui a gente só tem uma matriz 3 por 3, né? Então o terceiro o elemento, o termo, o componente da nossa matriz na terceira coluna, primeira linha, é a derivada de segunda de f em relação a x1. Depois em relação a x3. A segunda linha vai ser composta pela derivada segunda de f, derivada de f em relação a x1, derivada em relação a x2. Perdão, a derivada de f em relação a x2, depois em relação a x1. Elas são iguais, né? Mas a rigor seria isso aqui, né? O termo na segunda linha, segunda coluna, derivada segunda de f em relação a x2. Né? Eu vou derivar em relação a x2 duas vezes. Segunda linha, terceira coluna, derivada segunda de f em relação a x2 e depois em relação a x3. Finalmente, última linha, eu vou ter a derivada segunda de f em relação a x3 e em relação a x1. A derivada de segunda de f em relação a x2 em relação a x3 e a derivada segunda de f em relação a x3. Então essa aqui é a nossa matriz, é o nosso hessiano. Esse é o nosso hessiano, né? Mas agora vamos calculá-lo, né? Como a gente deveria. Então, a derivada segunda de f em relação a x1, né? A derivada de f em relação a x1, derivada novamente em relação a x1, que é simplesmente 4. A matriz vai ficar bem mais... Posso representar, vai ficar bem menorzinha agora, tá? A derivada segunda de f em relação a x1 e depois em relação a x2 é a derivada em relação a x1, essa expressão derivada novamente em relação a x2, que dá 1.
A derivada segunda de f em relação a x1 e depois em relação a x3 é a derivada dessa expressão em relação a x3, que novamente é igual a 1. A derivada de f em relação a x2 depois em relação a x1 é a derivada dessa expressão aqui em relação a x1, que é igual a 1. Tá? Notem aqui a simetria, né? Eu deveria esperar que ela fosse igual a 1, porque a derivada de f em relação a x1 e depois em relação a x2 é necessariamente igual à derivada de f em relação a x2 depois em relação a x1. Né? A derivada segunda de f em relação a x2, tá? Vai ser a derivada de f em relação a x2, derivada novamente em relação a x2, que é 8. A derivada segunda de f em relação a x2 e depois em relação a x3. Bom, x3 não aparece aqui, essa derivada é igual a 0. A derivada segunda de f em relação a x3 depois em relação a x1, bom, vai ser igual a 1. Novamente a simetria que a gente esperava. A derivada segunda de f em relação a x2, a x3 e depois em relação a x2, tá? Aqui tem um errinho na nossa... Deixa eu corrigir aqui, tem um pequeno errinho. A rigor, né? Primeiro eu derivo em relação a x3, depois em relação a x2, embora o resultado vá ser o mesmo. Né? Então, a derivada, quando eu derivo a minha função f em relação a x3, depois derivo em relação a x2, bom, a derivada de f em relação a x3 não contém x2, então essa derivada de f em relação a x3 depois em relação a x2 é igual a 0. E a derivada segunda de f em relação a x3 é igual a 2. Então esse aqui é o meu hessiano. Né? O que vocês podem ver aqui é que esse hessiano aqui não depende, ele é constante, né? Ele não depende, tá, do valor de x1, x2, x3. Ele vai ser sempre o mesmo, simplesmente porque x1 e x2, x3 não aparecem, né, na definição desse nosso hessiano. Então, esse é o nosso hessiano, tá? Quais são os menores, né, líderes principais desse hessiano, né? Então, menor líder principal 1 é simplesmente, né, o elemento na primeira linha, primeira coluna, é igual a 4. Né? O menor líder principal 2, H2, é o determinante da matriz composta pelos elementos, né, até a segunda linha, segunda coluna, 4, 1, 8. E esse determinante é igual a 4 vezes 8, 32, menos 1, igual a 31. E o valor do terceiro menor principal é o determinante dessa matriz que a gente acabou de calcular, né? do nosso hessiano mesmo, né? Então, é o determinante de H. Que é igual a, bom, vamos fazer um por um, tá? 4 vezes 1 vezes 0, menos 8, né? Então vai ser menos 32. Perdão, estava fazendo, né, um erro de conta aqui, né? É 4 menos a matriz que eu obtenho eliminando a primeira linha, a primeira coluna. Portanto, é 4 vezes o determinante dessa matriz aqui, 8002, que é 16. Então, é 4 vezes 16, que dá 64.
Agora, menos 1 vezes o determinante da matriz, né, com a linha 1, 0, 1, 2. Né? Então vai ser menos 1 vezes 2 menos 0, então vai ser menos 2. E finalmente, né, 1 vezes o determinante da matriz 1, 0, 8, 1. Né? Então vai ser menos 8. 64 menos 10, que é igual a 54. Então o que, que eu tenho? Eu tenho tanto H1, tanto o meu menor principal 1 é maior do que 0, meu menor principal 2 é maior do que 0, o meu menor principal 3 também é maior do que 0, portanto eu posso dizer, né, que H é semidefinida. Positiva. E, portanto, o nosso ponto x estrela, nosso vetor x estrela, igual a 0, 0, 0. Então, com todos os componentes iguais a 0, é ponto de mínimo. Tá? Que significa, e que, portanto, né, o valor de f de x calculado em 0, 0, 0, portanto, o valor de f de 0 que é igual ao que f de x é. Então, se eu calcular em 0, vai ser 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 2. É igual a 2, tá? É o valor mínimo de f de x. Né? Acabei invadindo aqui o nosso espaço, né, além do que eu tinha planejado, mas é melhor deixar tudo junto, né? Todo o exercício resolvido em um único quadro aqui, né, das nossas notas, ok? Então, achamos aqui, né, o valor extremo, tá? O ponto extremo, que é ponto 0, 0, 0, e o valor da função nesse extremo aqui. Então, usualmente são esses os passos que a gente deve seguir. Algumas vezes a gente vai achar mais de um ponto extremo, tá? E às vezes esses pontos extremos eu posso achar mais de um máximo e mais de um mínimo, né? Ok? Então vamos fazer mais um exemplo, tá? Para tentar ilustrar algumas situações adicionais que a gente pode encontrar. E o nosso segundo exemplo é o que se encontra agora na tela de vocês, né? x1 ao quarto mais x2 à quarta, menos 4x1 e x2, essa é a nossa função. Eu quero achar os pontos extremos dessa função. Então, primeiro vamos ver quais são os pontos, né, que atendem a nossa condição de primeira ordem. E os pontos que atendem a nossa condição de primeira ordem são os pontos, né, nos quais a derivada de f em relação a x1 é igual a zero e a derivada de f em relação a x2 também é igual a zero.
E quais são esses pontos? Bom, quando eu derivo f em relação a x1, eu vou ficar com 4x1 ao cubo menos 4x2 menos 4x2. Isso daqui é a derivada de f em relação a x1. Pela condição de primeira ordem, ela tem que ser igual a zero, né? E pela condição de segunda ordem, a derivada de f em relação a x2 também deve ser igual a zero. A derivada de f em relação a x2 vai ser 4x2 ao cubo menos 4x1. Então, a condição de primeira ordem impõe que ela também seja igual a zero, né? Então, eu tenho aqui duas equações, duas incógnitas. Aqui não é um sistema linear, eu não posso resolver combinando linearmente as equações, mas o que eu posso tirar aqui da primeira equação, eu posso deduzir que x2 igual a x1 ao cubo. E eu posso substituir isso na segunda equação, né? Então, combinando essa equação com essa aqui, tá? Então, no lugar de x2, eu vou colocar x1 ao cubo, né? E eu vou ficar aqui com 4x1 elevado a nona menos 4x1 é igual a zero, né? Bem, o que a gente pode fazer para resolver essa equação aqui, né, é fatorar essa equação. Primeiro eu posso colocar 4x1 em evidência. Que multiplica x1 à oitava menos 1 é igual a zero, né? Bom, o que vai acontecer? Vou deixar o 4x1 aqui ainda em evidência, né? x1 à oitava menos 1, né? É x1 à quarta menos 1 vezes x1 à quarta mais 1. Então, x1 à quarta menos 1 vezes x1 à quarta mais 1. Só pensar que isso daqui, o que é x1 à quarta ao quadrado, né? Menos 1 ao quadrado, né? Então, é a diferença de dois quadrados, que é o primeiro termo menos o segundo, vezes o primeiro termo mais o segundo, né? E eu vou repetir o mesmo truque aqui, né? x1 à quarta menos 1, tá? x1 é x1 ao quadrado mais 1 vezes x1 ao quadrado menos 1 vezes x1 à quarta mais 1. O que acontece? Esse carinha, isso daqui tem que ser igual a zero, então, portanto, né? Essa equação agora a gente pode resolver. Essa equação, aqui esse termo é sempre maior do que zero. Então aqui eu não posso zerar. Esse termo aqui é zero quando x1 é igual a 1. Esse termo aqui, quando x1 ao quadrado é igual a 1. Esse termo aqui é sempre maior do que zero. Então, essa minha expressão aqui, ela vai ser igual a zero caso x1 seja igual a zero, né? Está multiplicando todos os termos. Se eu tiver um fator aqui igual a zero, né, o produto vai ser igual a zero, caso x1 seja igual a zero, ou caso x1 ao quadrado seja igual a 1. Então, eu tenho três possíveis valores de x1, né? x1 pode ser igual ao meu x1 estrela aqui, né? De fato, meu x1 ótimo, né? Eu vou ter o x1, vou colocar de outra maneira, né? x1 é igual a zero, ou x1 é igual a 1, ou x1 é igual a menos 1, tá? Bom, lembre-se que x2 é igual a x1 ao cubo, né? Isso quer dizer que a primeira solução vai ser x1 igual a zero e x2 igual a zero ao cubo igual a zero, né?
ou x1 igual a 1 e x2 igual a 1 ao cubo igual a 1 também, ou x1 igual a menos 1 e x2 igual a menos 1 ao cubo é menos 1 também. Então eu tenho três candidatos, três pontos críticos aqui, né? Então os nossos pontos críticos são menos 1, menos 1, 0, 0 e 1, 1. A gente precisa testar, né? Como se comporta o nosso esse ano, né? Nesses três pontos críticos, né? Então vamos olhar aqui a condição de segunda ordem. Então o nosso esse ano, nesse caso aqui, vai ser a matriz, né? Que vai ter os seguintes componentes. Bom, primeira linha, primeira coluna, derivada de f em relação a x, derivada em relação a x de novo, que vai dar 12x1 ao quadrado. 12x1 ao quadrado. Primeira linha, segunda coluna, derivada de f em relação a x, derivada em relação a x1, derivada em relação a x2, que vai dar menos 4. Segunda linha, primeira coluna, derivada de f em relação a x2, essa derivada em relação a x1, que é menos 4, que a gente devia esperar, né? O hessiano é uma matriz simétrica. E segunda linha, segunda coluna, derivada de f em relação a x2, derivada em relação a x2 novamente, que vai dar 12x2 ao quadrado. Bom, vamos calcular os menores principais em cada um desses pontos, né? Então vamos calcular o determinante de H1 no ponto 0, 0. Vai ser o que, né? No ponto 0, 0, x1 e x2 é igual a 0. Então esse termo aqui, 12x1 ao quadrado, vai ser igual a 0. E o determinante de H2 no ponto 0, 0 tá? Como o meu esse ano só tem duas linhas e duas colunas, esse daqui vai ser o determinante do nosso H, que vai ser igual a, bom, 0 menos 16, que dá menos 16. Vamos calcular os mesmos determinantes, né, nos pontos 1, 1 e no ponto menos 1, menos 1. Tá? Então, no ponto 1, 1, o determinante vai ser, então aqui eu vou ter 12 vezes 12, 144, no ponto 1, perdão, quando eu tiver o H1 é simplesmente 12, né, vezes 1 ao quadrado, portanto é 12. Tá? E o meu H2 vai ser igual a 12 vezes 12, 144 menos 16, que dá 138, né? Bem, a mesma coisa vai acontecer, né, com esses determinantes calculados no ponto menos 1 e menos 1, simplesmente porque nessa matriz aqui, o x1 e o x2 quando aparecem ao quadrado, né? Então, menos 1 ao quadrado igual a 1 ao quadrado, né? Então, eu devo ter o mesmo H1, tá? Calculado no ponto menos 1, menos 1,
ele vai ser igual a 12, né? E o menos, mesmo H2, calculado, né, para x1, x2 iguais a menos 1, vai ser igual a 138. Então vamos olhar aqui para o primeiro caso, né? A segunda, o H2 é igual a menos 16, né? Bom, se ele é negativo, eu poderia ter, se aparece um menor negativo aqui, eu posso ter o caso, né, de uma matriz semidefinida negativa. Só que se a minha matriz é semidefinida negativa, os menores de ordem par têm que ter sinal positivo. Então essa matriz aqui não é nem semidefinida positiva nem negativa, esse ponto aqui é um ponto de Celer. Tá? Aqui, nesse caso aqui eu tenho os dois, né, os dois menores líderes principais positivos, tanto no caso em que x1 e x2 são iguais a 1, quanto no caso em que x1 e x2 são iguais a menos 1. Então aqui eu tenho dois pontos de mínimo, né? Ponto de mínimo. E aqui eu também tenho um ponto de mínimo. Então, a minha conclusão é, né, que o ponto menos 1 é um ponto de mínimo. Vamos colocar conjuntamente, né, o vetor menos 1, tá? E o vetor 1, né? São pontos de mínimos. Tá? E o vetor 0,0 é um ponto de célula, não é nem mínimo nem máximo, tá? É ponto de célula. Tá? Agora vamos fazer o seguinte, né? Vamos calcular, né, o valor da nossa função em cada um desses pontos aqui, né? Qual que é o f de menos 1, menos 1? O f de menos 1, bom, vai ser 1 mais 1 menos 4 vezes menos x1 e x2, né? Vai ser igual a menos 2, né? E o f de 1,1, tá? Vai ser igual a, bom, vai ser a mesma coisa, né? Porque aqui eu vou ter 1 mais 1 menos 4 vezes 1 vezes 1 igual a menos 2. Então eu tenho dois pontos de mínimos, tá? Nesses dois pontos de mínimo, tá? A minha função atinge o mesmo valor, menos 2, tá? Bom, eu já vou comentar um pouquinho esse resultado, tá? E o que eu tenho mais? Bom, no meu ponto de célula, qual que é o valor da minha função? Vamos calcular. Bom, o valor da minha função no ponto 0,0 é igual a 0, né? Vamos interpretar esse resultado aqui, enfim, olhando, tá, o gráfico dessa função. Aqui está o gráfico dessa função. Eu pedi para o computador desenhar esse gráfico para mim. É claro que essa função tem duas variáveis, né, x1 e x2, cujos valores são representados aqui nesse eixo e nesse eixo aqui, e ela vai assumir um valor no eixo y, portanto eu não consigo desenhar literalmente o gráfico dessa função. O que a gente faz é desenhar esse gráfico em perspectiva para dar uma ilusão, né, de 3 dimensões. Né? Então, se eu mexer um pouquinho aqui nesse desenho, vocês conseguem ver mais ou menos como se comporta o gráfico dessa função aqui, né? Parecem como se fossem dois coadores de panos, né, grudados um no outro, digamos, alguma coisa nesse sentido. E o que a gente pode ver, né, que essa função ela tem dois pontos de mínimo, efetivamente, né, que são os pontos 1 e menos 1, tá? E ela tem um ponto aqui que é o nosso ponto de célula, o ponto 0,0, né? O ponto 0,0
ele está aqui exatamente onde os dois coadores estão emendados, né? E o que acontece? Se eu olho, se eu vou do vale de um coador, né, e passo por esse ponto até o vale do outro coador, parece efetivamente que eu estou em um ponto de máximo, né? Mas se eu olho de outro ângulo, eu saio aqui do topo dessa imagem que eu tenho os dois coadores emendados, né? E vou passando por aquele ponto, parece que eu estou em um ponto de mínimo, né? Então essa aí é a característica de um ponto de sela, né? Em uma direção parece que o ponto é máximo, na outra direção parece que o ponto é mínimo, né? Então nós vimos, portanto, que a gente tem aqui a nossa descrição, né? A nossa conclusão matemática parece coincidir com a nossa descrição gráfica, né? Bom, percebam o seguinte, né? Que aqui eu achei dois pontos de mínimo, tá? Mas esses pontos de mínimo, eles podem ser mínimos globais ou mínimos locais, né? Quando eles são mínimos globais, né? Quando o valor da minha função nesses pontos aqui, né, em cada um desses pontos, tá, é o menor valor que a minha função pode assumir. Nesse caso eu sei que é verdade, porque quando eu saio desse ponto aqui, né, desses pontos, tá, eu vejo que minha função está sempre acima, né, o valor da minha função está sempre acima de menos 2, né, não importa que valor de x e de y eu atinja. Né? Então eu tenho dois pontos de mínimo, eu tenho um mínimo duplo, e por coincidência, como esses dois mínimos eles assumem, a minha função assume sempre o mesmo mínimo, né? Nesses dois pontos de mínimo eu tenho dois mínimos locais que também são dois mínimos globais. O que eu quero dizer com dois mínimos locais? Eu quero dizer o seguinte: se eu estou em um ponto de mínimo local, quando eu me afasto um pouquinho desse ponto, para a direita, para a esquerda, em qualquer direção, o valor da minha função cresce. Né? Então eu tenho uma vizinhança em torno desse ponto, no qual a minha função calculada em todos os outros pontos é sempre maior ou igual ao valor, né, da minha função no ponto de mínimo local. Se eu tenho um ponto de mínimo global, o valor da minha função em nesse ponto de mínimo local é menor do que o valor da minha função, é menor ou igual ao valor da minha função em qualquer outro ponto. Tá? Então, nesse ponto, né, no ponto 1, 1, tá, eu tenho um mínimo local, por quê? Porque na pior das hipóteses, né, eu tenho um ponto no qual a minha função assume o mesmo valor que no ponto 1, né, que é no ponto menos 1, que nos dois casos ela assume o valor menos 2. Tá? Em qualquer outro ponto, a minha função é maior, né, do que esse menos 2. Tá? Então eu tenho aqui um ponto de mínimo, dois pontos de mínimo global, né, tá certo? Que são também dois pontos de mínimos locais. Todo ponto de mínimo local todo ponto de mínimo global é um ponto de mínimo local. Nem todo ponto de mínimo local é um ponto de mínimo global.